Olá, um bom dia, recheado de bênçãos e alegrias para todas vocês, pessoas únicas e especiais do Senhor. Amém? Deus é bom, Ele nos ama. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e atuo na área de identidade e destino. Acho que é o desafio maior do ser humano é descobrir quem ele é e aonde ele deve chegar. Então eu atuo nessa área. Algumas pessoas falam de cura e libertação, mas eu quero deixar bem claro que não se trata de salvação. Se trata de você se aproximar mais de Deus naquilo que Deus te chamou. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a multidão e os discípulos do Senhor. Os seguidores de Jesus estão entre dois grupos, que são esses dois grupos que eu falei, a multidão e os discípulos. Este é um tema significativo nos evangelhos, revelando diferentes níveis de compromisso, entendimento e relacionamento com Deus. A multidão que seguia Jesus era composta por pessoas diferentes, de diferentes origens e motivações também diferentes. Muitos vinham em busca de cura, de milagres, pão, como no caso da multiplicação dos pães e peixes, não é? A multidão, ela estava interessada nos benefícios, ela é interessada nos benefícios imediatos que Jesus poderia proporcionar, mas nem sempre compreendiam ou estavam comprometidas com a mensagem espiritual do Senhor. As pessoas estavam fascinadas pelos ensinamentos e milagres de Jesus. Havia uma atração pela novidade e pela autoridade com que ele falava, mas essa curiosidade nem sempre se traduzia em uma verdadeira conversão ou compromisso. Não muito diferente dos dias atuais, não é verdade? Onde o foco é o benefício e a novidade, o pão e o que eu posso usar em meu crescimento, o que eu posso usar para ser melhor para mim, para me beneficiar. Frequentemente aquele povo ou a multidão, tanto aquela da qual a palavra se refere, como a multidão de hoje também, elas são a mesma em seus anseios e vontades, só muda o tempo. A multidão não compreende completamente os ensinamentos de Jesus, nem seus discursos como as parábolas, que eram muitas vezes incompreensíveis para eles. Era difícil, confuso, e muitos se afastavam quando recebiam o ensinamento, que percebiam que quando seguisse Jesus, o seguir a Jesus exigiria sacrifício e mudança de vida. São pessoas que estão prontas, essas pessoas elas estão prontas para falar da palavra, não para aprender e viver a palavra. Elas gostam de contar as novidades que ouviram. Então, qual é a diferença entre a multidão de 2000 anos atrás e a multidão de hoje? A resposta é nenhuma diferença. É por isso que nós podemos falar sem medo de errar, que a palavra de Deus é viva e atualizadíssima, verdadeira, e traz respostas para o agora, para o nosso tempo, para o povo de hoje, para a situação de hoje. Veja bem, não é para a próxima geração, não é para a geração lá do passado, não. A palavra do Senhor é para hoje, a palavra do Senhor é do agora, para a sua vida. E diferente da multidão, os discípulos foram chamados diretamente por Jesus para segui-lo. Eles deixaram suas ocupações, famílias e seguranças para andar com ele, para andar com Cristo, indicando um nível mais profundo de compromisso. Não nos esquecendo do Judas, que era pecador como os outros, mas decidiu não se transformar, não ser transformado. A mudança não fez parte da sua vida,
Então, se você quer seguir ao Senhor, haverá mudanças no seu comportamento, na sua vida, na sua maneira de ver a vida, na sua maneira de agir. Analisando Judas sobre a lente do narcisismo, é possível identificar algumas características, alguns comportamentos e motivações que podem ser interpretados como narcisista. O interesse próprio, porque Judas se mostra motivado por um desejo pessoal de ganho material. Quantas pessoas se aproximam do Senhor hoje ainda pensando como Judas? Ele não se importando em usar Jesus Cristo, colocando seus interesses acima dos de Jesus e dos ensinos e sua palavra. Pensa sobre isso. A falta de empatia, a busca por controle e poder, o auto-engano e justificação, remorso, enfim. Já falamos no vídeo anterior sobre o beijo narcisista. Então nós vamos voltar à multidão. Hoje é muito comum as pessoas saírem da multidão e se colocarem como, entre aspas. Jesus gentilmente levava seus discípulos à parte para explicar mais detalhadamente, o significado de suas parábolas e ensinamentos. Eles tinham um acesso próximo a Jesus e uma compreensão mais profunda da sua missão. Porque os discípulos, ao contrário da multidão, que podia se dispersar em qualquer momento, eles enfrentavam desafios diretos, como testes de sua fé durante as tempestades ou em situações onde sua lealdade a Jesus, lealdades a Jesus eram postas à prova. Quantas vezes a nossa lealdade é colocada à prova, não é? Eles estavam em um processo constante de aprendizado e crescimento espiritual. Por isso, as provações que nós passamos devem ser levadas como um ensino do Senhor, como um propósito que Deus está atuando, através da nossa vida para atingir, o alvo, para fazer a vontade dele. Enquanto a multidão transmite uma resposta superficial e temporária a Jesus, os discípulos transmitem uma maior empatia no discipulado que, embora cheios de desafios e provações, os levam a uma compreensão e relação mais profunda com o Mestre. Podemos refletir muito sobre onde estamos posicionados em nossa fé. Reflita onde você está. No meio da multidão? No meio do discipulado, dos discípulos, qual é o seu posicionamento? Se você faz parte da multidão, aceite o desafio e seja igual ao menino que doou os seus pães e o seu peixe. Mas, se você está como discípulo, seja como Pedro, que apesar de questionador, impetuoso e ter falhado, negando Jesus, ele se arrependeu, voltou atrás, dando a vida pela obra do Mestre. Eu quero também lembrar que nós temos o terceiro grupo de pessoas. São aquelas que se sentem em cima do muro, porque enxergam a vida espiritual muito complicada. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. A estas pessoas, a palavra está lá em Apocalipse. Eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 3, o verso 15. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente? Assim, porque é morno e nem és quente nem frio, estou pronto de vomitar-te da minha boca. Essa é a palavra para quem pensa que ficar em cima do muro é estar livre. E olha, no cristianismo, a neutralidade espiritual é vista como forma negativa. Por exemplo, a indiferença pode ser considerada como uma forma de cumplicidade com o mal. Como a ideia de que quem não está comigo está contra mim. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 12, que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Capítulo 12. Preste atenção, o diabo
Ele não se preocupa com quem não se posiciona. E veja bem, a crítica a essa postura também vem da ideia de que em momentos de injustiça ou crise moral, você ficar quieto favorece os opressores e diretamente o maligno. Uma vez que o silêncio ou a ausência do bem manifesto é aplaudido pelas trevas sempre. Não esquece disso. O diabo não precisa perder tempo com as pessoas que estão em cima do muro. A neutralidade é uma falta de compromisso com o bem. Pense, quando você se posiciona espiritualmente para o bem, mesmo em situações difíceis, você está numa parte crucial do crescimento e do desenvolvimento espiritual. Quem permanece neutro pode estar estagnado, sem se mover em direção ao crescimento e a uma vida mais alinhada com os valores espirituais de Deus. A neutralidade pode estar ligada à cegueira espiritual, onde a pessoa não tem noção da gravidade da luta entre o bem e o mal. E isso é exatamente o que o reino das trevas deseja: manter as pessoas desatentas e inativas em relação ao reino de Deus. A ideia de que se pode ser verdadeiramente neutro entre o bem e o mal é vista como uma ilusão. Na tradição cristã, a vida espiritual é uma batalha constante e não tomar partido é, na prática, tomar o lado das trevas. Enfim, o conceito de que o reino das trevas não se preocupa com as pessoas que ficam em cima do muro é porque elas já estão do lado do mal. Elas já escolheram o lado. Eu particularmente vejo a indiferença como um terreno fértil para a propagação do mal. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. Vocês são pessoas únicas. Deus deu uma digital diferente para cada um de nós. E Ele tem um propósito, um projeto para a nossa vida, para a nossa estadia aqui, nesse tempo de vida terrena, que é passageiro. Nós vamos alcançar a vida eterna lá no céu com o Senhor, mas precisamos sair da multidão, entrar no discipulado, e não como Judas, mas como Pedro. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós precisamos aceitar a mudança, a diferença que vem sobre a nossa vida lá dos céus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que haja transformação sobre a sua vida. É o que eu desejo de todo o meu coração e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.